Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pelas nossas redes sociais, devem estar recebendo aí pelo YouTube, Instagram, não, YouTube, Facebook e o Twitter, né? Como eu já anunciei, hoje temos a alegria de receber aqui o Eduardo Faria, que foi pastor presbiteriano, né, durante muitos anos. Ele vai explicar, né, durante 10 anos, é isso, Eduardo? Exato, professor. Então, eu já tinha visto, né, uma publicação sobre o Eduardo no ACI Digital e também no Vatican News. Achei muito interessante e depois recebi uma sugestão de Dom Gil, arcebispo de Juiz de Fora, que acompanhou, né, essa trajetória aí do Eduardo de vinda para a Igreja Católica durante 2 anos, e Dom Gil me sugeriu que nós fizéssemos essa live. E eu aceitei imediatamente com Dom Gil. Eduardo, vamos começar rezando um pouco, colocar essa nossa conversa na mão de Deus, sendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis nesta noite, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, e tudo será criado, renovarei na face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Que a Virgem Maria nos acompanhe nesta noite. Amém. Com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. São José, rogai por nós. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eduardo, eu acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo com alguém que veio daquilo que nós chamamos de irmãos separados. Né? Essa expressão quem criou isso foi um santo da igreja, lá no século XVI, São Pedro Canis, doutor da igreja. Ele chamava de irmãos separados. Né? É a primeira vez que, graças a Deus, né? Bom, eu estive também em conversas e programas com o Scott Hahn, aqui em São Paulo. Também fiz gravações com ele, estive na casa dele. E o seu caso parece muito com o caso do Scott Hahn. É uma conversão fantástica dele, da esposa, hoje um dos homens mais importantes, talvez, na Igreja Católica nos Estados Unidos, pelo menos entre os leigos, né? Bom, mas eu quero, assim, rapidamente... inclusive, professor, já me disseram assim, você é o Scott Hahn brasileiro, e eu falei, não, eu tenho que comer muito arroz e feijão teológico para chegar perto do Scott Hahn. Olha, mas você sabe, Eduardo, uma coisa que o Scott Hahn me disse aqui no Brasil, né? Ele me disse o seguinte, olha, já mais de 1000 pastores americanos vieram para a Igreja Católica. Olha só. Inclusive com o trabalho dele também, né? A partir do momento que os pastores começam a estudar a patrística, né? Os padres da igreja dos primeiros séculos, Santo Agostinho, São Jerônimo, mesmo São Tomás de Aquino mais tarde, começa a sentir que realmente a igreja começou lá com Cristo no ano 30, não foi agora, em 1500 e pouco. Mas muito bem, isso aí nós não vamos entrar nisso. Eu quero só colocar para as pessoas, né, que o Eduardo foi pastor presbiteriano. Ele vai contar as razões por que veio para a igreja. E uma coisa também que Dom Gil me pediu, me recomendou, é que eu divulgasse o curso que você vai começar amanhã, não é isso? Começa sexta-feira. 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 Embasamento bíblico dos dogmas da igreja, tá certo? Perfeito. Inclusive, depois da nossa conversa aqui, eu vou colocar nas minhas redes sociais o material que você me mandou, inclusive, de divulgação desse seu curso. Eduardo, sem perder tempo, vamos começar, né? Conta para nós a sua história um pouco, como é que tudo aconteceu, como é que você entrou lá na Igreja Presbiteriana, fez parte dela há muitos anos, e como é que você veio para a Igreja Católica? Sim. Bom, eu costumo dizer, professor,
que eu sou católico faz 39 anos, porque ao nascer, né, com um mês de vida, eu fui batizado na Igreja Católica, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, eu sou católico faz 39 anos. Porém, sou católico, sem dúvida. Né, sou católico. Porém, eram os tempos, né? Eu nasci no início da década de 80, eu não tive uma educação religiosa. Eu lembro que durante a minha infância, frequentar igreja, para mim, era algo muito distante da minha realidade. Eu ia na igreja em ocasiões como o casamento de alguém, o batizado de alguém, ou nas bodas dos meus avós. Todo ano, no aniversário de casamento dos meus avós, era sagrado, a gente ia, todos os netos, para a igreja. Mas eu sempre tive dentro de mim uma busca muito fervorosa por Deus, desde muito novinho. E com 16 anos de idade, eu comecei a frequentar, a convite de amigos, convite de parentes, eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, aqui em Juiz de Fora. E eu costumo dizer, professor, que aos 16 anos de idade, eu tive um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O meu processo de conversão a Cristo começou na igreja presbiteriana. Eu não nego isso. E, aliás, a Santa Igreja nos ensina que existem elementos de verdade e santificação nos nossos irmãos separados, né? Então, eu de forma nenhuma, eu nego isso. E com 16 anos eu me envolvi muito no trabalho da igreja, então eu fui líder de adolescentes, líder de jovens, professor da chamada Escola Bíblica Dominical. Desde muito novo, eu já senti no meu coração a vocação para o ministério pastoral, né? Hoje eu entendo que essa vocação emergia de dons que eu creio que o Senhor me concedeu, como, por exemplo, cuidado de pessoas, o ensino, né, a pregação, de modo que eu queria ir para o seminário muito novinho. Logo com 18 anos, eu queria ir para o seminário, e na época o meu pai, um homem muito sábio, ele me aconselhou: meu filho, não vá para o seminário imediatamente. Faça uma faculdade antes, e depois, se você ainda quiser ser pastor, você vai para o seminário. Então, eu fiz uma faculdade, eu fiz comunicação social aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, e assim que eu me formei, eu fui para o seminário. Eu me formei em dezembro de 2005 e iniciei o seminário em fevereiro de 2006. Né? Eu fiz o Seminário Presbiteriano de Campinas, lá no interior de São Paulo, que é um excelente seminário. Então, foram 4 anos de seminário, mais 1 ano de licenciatura e depois 10 anos de ministério pastoral. E eu sempre desenvolvi o meu ministério, professor, com muita inteireza de coração, com muita alegria, com muita certeza de que o que eu estava fazendo era o correto. E eu tenho certeza também que o nosso Deus me usou em diversas circunstâncias, porque eu pude ser instrumento de Deus para aconselhar casais em crise que se reconciliaram. Eu visitei os enfermos, visitei os idosos, eu evangelizei as pessoas. Então, assim, eu não nego esse meu passado na igreja presbiteriana, muito pelo contrário, eu nutro muito carinho por esse meu passado. Porém, e aqui existe um porém muito grande, existe um grande porém, que é o seguinte: as Escrituras são claras ao dizer que é o desejo do nosso Senhor que o seu povo seja um. O Senhor Jesus ora por unidade na oração sacerdotal, São João capítulo 17. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que há uma só fé, um só corpo, um só batismo. Então, as Escrituras são claras, né? E eu cria no chamado Sola Escritura. As Escrituras são claras ao nos informar que o plano de Deus para a sua igreja é que ela seja una, para que ela seja unida. E quando a gente olha para o protestantismo, não existe nada mais distante da unidade. E aí, professor, era necessário uma narrativa para justificar o porquê da desunidade. E essa narrativa era mais ou menos assim: o Senhor Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria,
nasceu, viveu uma vida perfeita, se ofereceu como um sacrifício vicário na cruz em nosso favor, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, e os apóstolos saíram estabelecendo comunidades cristãs pelo mundo conhecido, e a igreja foi uma igreja fiel pelo século I, século II, século III. No século IV, e aqui eu vou usar a historiografia protestante, o que eu estou dizendo aqui é ensinado em livros, e se quiser, se os nossos ouvintes e telespectadores quiserem, eu dou nome, editora, autor. A narrativa oficial, professor Felipe Aquino, é que, a partir do século IV, a igreja que o Senhor Jesus fundou se degenerou. Esse é o termo. Se degenerou, se corrompeu. E, a partir do século IV, uma série de, aspas, heresias entraram na igreja. Quais são essas heresias? Devoção a Nossa Senhora, imagens, purgatório, a oração pelos mortos, intercessão dos santos, relíquias, transubstanciação. Essas, de novo, entre aspas, heresias entraram na igreja ao longo, a partir do século IV, e lá no século XVI, ou seja, 11 séculos depois, Deus resolve entrar em ação novamente, aqui eu estou sendo jocoso, mas aí no século XVI, Deus levanta Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, Úrico Zwinglio, para restaurar a sua igreja, e a partir do século XVI, a igreja volta para o trilho original. Eu tenho, inclusive, um amigo que é padre, ele é padre em Santa Catarina, e ele faz um mestrado numa instituição de ensino protestante. Ele faz com a anuência do bispo dele, naturalmente, e ele tem sabedoria para reter o que é bom, para filtrar. E ele me contava, disse assim, Eduardo, na nossa aula de história de igreja foi muito engraçado, porque a gente teve aula do século I, II, III, aí do quarto ao 15º pula e volta a história da igreja no século XVI. Então, professor, essa era e essa é a narrativa oficial do protestantismo, e é a narrativa que eu aprendi e que eu ensinei. E aí a pergunta é, Eduardo, por que você se tornou católico? Simplesmente, se eu pudesse resumir, simplesmente porque eu descobri que essa narrativa não suporta o mínimo escrutínio histórico. O mínimo. Não é consistente, né? Não é consistente porque você, evidentemente, vai falar nisso, e todos esses valores que alegaram que entraram na igreja como heresia, na verdade, já existia desde o primeiro século. Perfeito. A devoção a Maria. Foram essas descobertas que me encantaram. E me encantaram e tiraram o meu chão. Não, foram essas descobertas que me encantaram e tiraram o meu chão, porque eu era pastor de uma igreja presbiteriana, eu dediquei toda a minha vida, toda a minha história, a minha família, ao ministério pastoral. E quando eu descubro que aquilo que eu cria e ensinava não era bem assim, o meu mundo se abalou, e se abalou mesmo. Mas tudo começou quando eu descobri que todas essas heresias da Idade Média não tem nada de heresia e não tem nada de Idade Média. São o puro, limpo e cristalino ensino do Senhor Jesus e dos apóstolos desde sempre. Então, lendo, por exemplo, autores como Irineu de Lyon, o que Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo de João, o que Irineu de Lyon fala de Nossa Senhora é uma das coisas mais lindas. Século II. Século II. A questão do primado de Roma, do primado do bispo de Roma, escritos do final do século I, início do século II. De modo, professor, que das duas uma, ou a igreja sempre foi católica, ou a igreja que o Senhor Jesus fundou desapareceu com a morte do último apóstolo para ser recuperada só lá no século XVI. E eu não posso crer nisso, porque o Senhor Jesus nos garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja.
Então, toda essa jornada de estudos históricos, estudos da patrística, da patrologia, me trouxeram a essa realização intelectual. Eu disse assim, eu lembro até hoje que quando esses ensinamentos começaram a ficar mais forte para mim, professor, eu disse para minha esposa o seguinte: amor, eu estou com medo, eu usei essa expressão, eu estou com medo de que a Igreja Católica seja a igreja que o Senhor Jesus fundou. E se for, nós vamos ter que nos tornar católicos. E a minha esposa me deu uma resposta fantástica. Minha esposa é pesquisadora, chegou agora, pegou o neném aqui do meu colo, ela é pesquisadora, ela me deu uma resposta fantástica, professor. Ela disse assim: Eduardo, você tem uma hipótese. Vamos submeter a sua hipótese ao método científico. Vamos pesquisar. Eu acho que a resposta dela foi fantástica, porque ela nem aceitou, a priori, logo de cara, e nem negou, disse, não quero saber desse assunto. Ela disse, você tem uma hipótese, vamos investigar. Então, essa investigação foi fruto dessa jornada teológica, intelectual. Mas houve também algo que transcende o intelectual. Houve também alguns momentos de profunda devoção e de profundo encantamento, no bom sentido da palavra, por exemplo, com a história dos santos. Quando eu comecei a ler, porque como protestante a gente mal mencionava Santo Agostinho, aqui ou ali, um Santo Tomás aqui ou ali, mas quando eu comecei a estudar a história de, por exemplo, Santa Joana d'Arc, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Tomás More, dentre outros, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, que sinal maravilhoso do reino de Deus. Eles são verdadeiros sinais da chegada do reino de Deus. Eu falei, não é possível. Eu li, nesse meu momento de investigação, eu li a história de uma alma de Santa Teresinha, e era página por página, lágrima caindo, eu falava, não é possível que isso daqui não seja de Deus, não é possível. Então, eu comecei a me encantar com os santos, tive uma experiência com Santa Teresinha muito, muito agradável, até que eu comecei a estudar sobre a Sagrada Eucaristia. E quando eu comecei a estudar sobre a Sagrada Eucaristia, de novo, qual que é a narrativa protestante? O Senhor Jesus instituiu o memorial, que é um simples lembrete do que ele fez na cruz. E numa doutrina tão central quanto a Eucaristia, os protestantes até hoje não têm consenso. Cada linha teológica protestante vai crer numa coisa diferente. Mas, enfim, né, a Eucaristia é tudo, menos o que a Igreja Católica ensina. A Eucaristia é tudo, menos o corpo, a alma, o sangue e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu fui estudar a Eucaristia. E eu li escritos de Justino Mártir, eu li escritos de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, combatendo os gnósticos, ele diz assim, eles não creem que o sangue e o corpo do nosso Senhor são a Eucaristia. Eu falei assim, caramba. Isso é século I, né? Se Inácio de Antioquia estivesse aqui, ele estaria me combatendo. Ele estaria me combatendo. Então eu percebi, professor, que a visão acerca da Eucaristia, lógico, existe uma evolução do dogma, existe um desenvolvimento da fé. O dogma, quando ele é proclamado, porque São João Neumann dizia isso, né, como um ser vivo, o dogma desenvolve. Mas a crença de que o Senhor Jesus está presente, de fato, de verdade, corpo, alma, sangue, divindade, na Eucaristia, é algo desde sempre. E é algo muito fácil, inclusive, de provar só com a Bíblia. A gente não precisa nem da patrística para isso, né? Lógico que a patrística nos ajuda em muitas coisas, mas só com a Bíblia a gente consegue ter esse entendimento. E quando eu descobri isso, eu não tive mais como não ser católico. Eduardo, por que você se tornou católico? Porque eu não podia mais não ser católico. Eu comecei a sentir fome, eu fiquei faminto pela Sagrada Eucaristia. E hoje eu sou católico, porque somente na Igreja Católica eu me encontro
com Cristo sacramentado. Está mutado o telefone, o fone do senhor, tá no mudo. A mesma coisa que o Dr. Scott Hahn disse, né? Ele se converteu a partir de uma missa que ele já vinha estudando a patrística também, como você. Uhum. Ele é doutor em Sagrada Escritura, né, pela Universidade de Pensilvânia, mas quando ele assistiu uma missa, aí foi o ponto, foi a virada, realmente. Eu lembro da minha primeira missa, professor. Primeira missa que eu fui, eu morava no Rio de Janeiro, eu era pastor no Rio de Janeiro. Primeira missa que eu fui foi uma missa de meio-dia, do meio da semana. Eu, como pastor, cheguei na porta da igreja, eu fui na Nossa Senhora da Paz, ali em Ipanema. Olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se não tinha ninguém que me conhecia me vendo. Entrei na igreja. Foi uma missa de meio de semana ao meio-dia. E foi o céu na terra. Eu lembro até hoje da homilia do Padre Jorjão. Foi o Padre Jorjão que celebrou a missa lá de Ipanema. E eu me lembro até hoje da homilia dele. E aquilo me atraiu de uma maneira inexplicável, porque existem uma série de argumentos históricos, racionais, mas quando nós nos deparamos com Jesus sacramentado, os argumentos caem por terra. É o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Eu desligo um pouco aqui o microfone para não dar microfonia. Perfeito. Então, desculpe, que às vezes eu esqueci de ligar, mas você pode me avisar. Eu então, faço você... um ponto também, Eduardo, que eu percebo que é nevrálgico, de dificuldade para os irmãos separados, é Nossa Senhora. Como é que você superou essa dificuldade? Perfeito. Eu costumo dizer que Nossa Senhora foi uma das últimas barreiras na cabeça de um protestante para eu me tornar católico, né? Mas antes da barreira de Nossa Senhora, eu rompi a barreira da autoridade da igreja. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, disse assim: antigamente, Deus nos falava pelos profetas. Hoje, Deus nos fala pelo seu Filho. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. E o que o seu Filho, né, o Filho de Deus, nos diz, ou diz à igreja? Quem vos ouve, a mim ouve. Então, a igreja tem autoridade. E não é uma autoridade meramente dela, autoconcedida. É uma autoridade concedida pelo Senhor Jesus. Quem vos ouve, a mim ouve. Ou o apóstolo São Paulo, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. De modo que, quando isso para mim fez sentido, ficou muito simples de eu assentir a todos os dogmas da igreja, inclusive os dogmas marianos. Porém, não foi um processo fácil. Eu tinha uma dificuldade com os dogmas marianos e eu tinha uma dificuldade com os títulos marianos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Paz, a Nossa Senhora Desatadora de Nós, para mim, na cabeça do Eduardo protestante, era como se fossem entidades diversas. E eu me lembrei, professor, que quando eu era criança, quando eu ralava o joelho, eu chamava a Denise, minha mãe, enfermeira. Quando eu estava com fome, eu chamava a Denise, cozinheira. Quando eu tinha um problema para resolver na aula de matemática, eu chamava a Denise, bancária, especialista em matemática. Era a mesma Denise que eu chamava de acordo com a minha necessidade. Aí caiu uma ficha para mim. Não, peraí, se eu preciso de paz, eu posso invocar a Nossa Senhora da Paz. Se eu preciso de socorro, eu posso invocar a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E por aí vai. Então, essa comparação com a minha mãe terrena, né, me ajudou muito. Mas uma segunda coisa, e isso teologicamente para mim foi o principal, foi que eu investi tempo e recursos nos estudos dos dogmas marianos e eu descobri uma coisa maravilhosa. Todos os dogmas marianos são absolutamente cristocêntricos. Cristocêntricos. Se nós mexermos em algum dogma mariano, a gente mexe na cristologia.
a gente mexe na cristologia. Não tem como. Então, eu percebi que Nossa Senhora é uma mãe que nos quer como mãe, mas nos quer para conduzir até o filho dela. Ela nos quer para conduzir até o filho dela. Essa foi a primeira coisa, teologicamente falando, sabe, professor? Todos os dogmas marianos são absolutamente cristocêntricos. Isso fez muito sentido para mim, muito sentido. E aí eu comecei a perceber nas Escrituras que Nossa Senhora aparece pouco. Mas quando que ela aparece? Ela aparece no nascimento de Jesus, né, obviamente, no primeiro milagre, aos pés da cruz, em Pentecostes e depois coroada no céu em Apocalipse 12. Ou seja, ela aparece pouco porque ela não quer a glória para si, ela quer nos conduzir para Deus, mas em todos os momentos cruciais da história de redenção, lá está ela, com aquela presença materna, com aquela presença que nos conduz para o filho dela, Jesus. E nós sabemos, por exemplo, quando Salomão era rei de Israel, quem era a rainha? Não era a esposa de Salomão, até porque ele tinha um monte. A rainha era Batseba, mãe de Salomão. No Israel, a rainha não era a esposa do rei, era a mãe do rei. E no reino de Deus, a rainha é a mãe do rei Jesus, Nossa Senhora. Então, essa trajetória me fez entrar em uma tranquilidade com os dogmas marianos, e hoje os dogmas marianos são caríssimos para mim. Eu queria, Eduardo, destacar nisso que você falou uma coisa muito interessante, que foi dita pelo Papa Paulo VI. Essa questão dos dogmas marianos serem cristocêntricos. O Papa Paulo VI, um dia, ele disse o seguinte: sem conhecer bem o mistério da Virgem Maria, nós não conseguimos conhecer bem o mistério de Cristo. Perfeito. Eu escrevi isso no livro que eu escrevi, que eu chamei de A Mulher do Apocalipse, que, aliás, é sobre os dogmas e sobre as devoções. Escrevi há muito tempo, há mais de 20 anos. Eu coloco essa frase do Papa Paulo VI. Sem conhecer bem o mistério da Virgem Maria, nós não conseguimos conhecer bem. Porque Cristo fez tudo através dela. Ele quis fazer, não precisava, mas ele quis. Então, amém. Eduardo, olha, nós estamos aí com 27 minutos, nós temos ainda aí uns 10 minutos para conversar. Eu queria que você falasse um pouco do curso que você vai oferecer. Eu sou muito interessado nisso, porque eu penso que tudo isso o que aconteceu com você de ter deixado a Igreja Católica e ir para a Igreja Protestante foi porque você não teve uma formação. Sim, né? sim. Essa conversa que nós estamos tendo aqui sobre patrística, patrologia, os padres da Igreja e tal, e esse curso que você vai dar é um curso sobre o embasamento bíblico da Sagrada Escritura com relação aos dogmas. Eu escrevi um livro de 300 páginas sobre os dogmas da Igreja. Isso é muito importante o povo entender. Então, fale alguma coisa sobre isso, por favor. Sim, eu costumo dizer isso também, sabe, professor? Às vezes, com dor no coração, porque tudo bem, eu fui ensinado... Eu aprendi muita coisa correta na igreja protestante, não nego isso, mas eu fui ensinado também muita coisa errada, né? Principalmente sobre a igreja católica. Eu aprendi errado acerca da igreja católica, porém, a igreja católica não me ensinou. Eu não sei se eu não me fiz ensinável, né? Mas eu frequentei a igreja católica a minha vida inteira, fui aluno de igreja católica, de escola católica, né? Eu falei errado, eu fui aluno da escola católica e eu não aprendi. Eram os tempos, eu não estou aqui para falar mal da minha mãe, a igreja católica é minha mãe, mas hoje, pela graça de Deus, existe um vento de avivamento surgindo, inclusive em um momento difícil pela qual a igreja passa, mundialmente falando, mas muitas pessoas estão buscando saber mais acerca da fé da igreja, acerca da fé de sempre. Eu tenho feito um pequeno apostolado no meu Instagram é Dudu Faria 1, quem quiser me seguir lá. Aliás, o senhor me marcou hoje, quem segue o professor Felipe, entra lá nos stories dele, que ele me marcou, Dudu Faria 1. E algumas pessoas me perguntam, Eduardo, você quer converter protestantes com esse seu apostolado? E eu digo, não necessariamente. Se isso acontecer, eu não vou ficar aborrecido,
mas não necessariamente. Mas eu quero mostrar para católicos, às vezes católicos mornos, às vezes católicos que não têm noção da beleza, da verdade, da bondade da fé católica, como é maravilhoso ser católico, como que a nossa fé construiu a civilização, como que a nossa fé é algo que os anjos anelam perscrutar, diz a palavra de Deus. E eu tenho recebido muitos testemunhos que me honram e me emocionam, dizendo: Eduardo, fazia 10 anos que eu não frequentava a Igreja Católica e agora voltei a frequentar. Eduardo, eu fiz minha primeira confissão desde a minha primeira comunhão, porque eu ouvi você falando. Eduardo, eu era uma católica morna e agora eu tenho estudado mais as Escrituras e o Catecismo. E por causa dessas respostas, professor, eu decidi lançar um curso chamado Panorama Bíblico e os Dogmas da Santa Igreja. Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Por quê? Esse curso é dividido em 2 partes. A primeira parte do curso é familiarizar o aluno com as Sagradas Escrituras. Às vezes a gente descansa tanto no magistério da igreja, a igreja falou, está falado, e é bom que a gente pense assim, mas às vezes a gente descansa tanto no magistério da igreja que a gente não estuda esse livro que a igreja nos legou. A gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro católico. O saudoso Dom Henrique Soares, que sem saber me influenciou muito na minha jornada de volta para casa, ele dizia, né, a Bíblia é o livro de fotografias da família. Então, a primeira parte do curso tem a ver com uma familiarização com as Escrituras. Então, nós vamos nos familiarizar com a Bíblia e nós vamos aprender a como encontrar Jesus em todas as páginas da Bíblia. São Jerônimo dizia, né, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Então, nós vamos aprender alguns recursos interpretativos simples que qualquer pessoa pode aprender de como nós encontraremos Jesus em todas as páginas das Escrituras. E a segunda parte do curso, professor, é mostrar para os nossos alunos que todos os dogmas da Santa Igreja estão enraizados nas Sagradas Escrituras. Porque, como eu dizia para o senhor no início da nossa conversa, o discurso é: a Igreja Católica inventou um monte de dogma que não está na Bíblia. Mentira. Todos os dogmas estão na Bíblia. Todos os dogmas estão na Bíblia. Então, nós vamos mostrar a fundamentação escriturística, não de todos, né, mas de boa parte dos dogmas da Igreja, dos principais dogmas da Igreja. E alguém pode dizer assim: Eduardo, eu não preciso saber a fundamentação escriturística do dogma, porque se a Santa Igreja falou, eu acredito. Ótimo, bom que você pense assim. Mas o seu vizinho não pensa assim. E São Pedro, na sua primeira, eu costumo brincar, né? São Pedro, na sua primeira encíclica papal, na sua primeira bula papal, né? 1 Pedro, ele diz que nós devemos estar preparados para darmos razão da nossa fé. Razão da nossa fé. Então, o objetivo é mostrar para os nossos irmãos católicos, inclusive eu tenho alguns irmãos protestantes que se matricularam no curso também, mas mostrar uma familiarização com a Bíblia e mostrar a fundamentação escriturística dos dogmas da Santa Igreja. Eu fiquei muito tocado, professor, com a sua generosidade de colocar nas suas redes sociais a divulgação desse curso. Eu acabei de postar aqui nos comentários da nossa live no YouTube o link para quem quiser fazer a inscrição. E então, assim, a pessoa que está nos assistindo pelo YouTube, aqui no chat eu coloquei o link, e eu criei uma coisa especial para quem nos acompanha nessa noite. Quem está nos assistindo agora e entrar no link que eu coloquei aqui no YouTube, no chat do YouTube, mas o professor Felipe vai disponibilizar esse link nas redes sociais dele também, eu vou conceder um desconto de 10%. É um pagamento único, tá? O curso tá barato. Eu costumo dizer, o valor é alto, mas o preço é barato. E eu vou conceder um desconto de 10%
para quem usar o cupom Aquino. Aquino. É o cupom. Igual como escreve o sobrenome do nosso professor. Você vai entrar lá no link, vai fazer a sua inscrição, aí vai perguntar, tem cupom de desconto? Você vai escrever Aquino e automaticamente você vai ter 10% de desconto. Esse cupom é válido até amanhã, meia-noite, até amanhã, quinta-feira, 23h59, mas corre, porque pela graça de Deus as vagas estão acabando, e o curso começa sexta-feira agora. As aulas vão ser ao vivo, esse é um diferencial, as aulas vão ser ao vivo. Por que as aulas vão ser ao vivo? Porque eu quero interagir com você. Eu quero solucionar suas dúvidas, eu quero que você interaja com os colegas. Então, as aulas vão ser ao vivo, mas as aulas ficarão gravadas caso você queira assistir depois, caso